Oi, turma do Passo a Passo. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula do girassol. Já imprimi aqui a minha apostila. Peguei essa folha aqui, que é a que nós vamos recortar para usar como molde para fazer a nossa flor, ok? Na apostila, eu acrescentei mais uma folha, essa folha aqui de inspiração. Tem vários girassóis, folhas, formatos, para que quando a gente for fazer o nosso girassol, possamos nos inspirar e fazer nossos girassóis lindos, ok? Então, vamos começar cortando o nosso molde. Aqui é a folha. Uma dica legal que eu quero dar para vocês é que vocês passem esse molde para o EVA, porque vai ficar muito melhor para quando vocês começarem a trabalhar. No papel fica muito delicado, então vai perder esse molde mais rápido. E passando ele para o EVA, ele vai ter mais durabilidade, né? A nossa folha tá aqui. Agora eu vou cortar a nossa pétala. A pétala maior. E a pétala menor. Então, a dica do EVA é essa, façam isso com todos os itens que vocês cortarem. Vamos para a massa. Aqui eu tenho massa natural de biscuit. E aqui eu tenho pacotinhos de massa de EVA. Você pode usar a massa natural tingindo como você costuma tingir. Ou tinta, ou pozinho de pigmento, como você quiser. Eu gosto de acrescentar na massa natural a massa de EVA porque ela vai deixar a massa um pouco mais leve, ok? Como eu falei para vocês no outro vídeo, vocês têm 3 opções de massa de biscuit para fazer essa flor. 3 não, 4 no caso, né? Porque pode ser a massa natural só tingida, a massa natural misturada com EVA, a massa flexível, porque a flor fica maleável, e a massa pluma, porque a flor fica mais leve. Então, vocês podem escolher entre essas 4 opções para fazer a flor de vocês, que vai dar certo. Aqui, eu vou pegar minha massa natural e vou tingir com a massa de EVA, tá? Então, vamos tingir juntas. O verde, vocês dão preferência sempre pro musgo, que fica mais bonita as flores, tá? As flores não, as folhas. Com o verde musgo fica sempre mais bonito. A massa de EVA é muito, muito levinha. Muito levinha. Não pesa, ó. Vou pegar aqui minha balança. Vou ligar para vocês verem. Ó, vamos colocar mais ou menos a mesma quantidade, ó. Praticamente a mesma quantidade. Ó a massa de EVA. 5,7. 5 gramas de massa tem aqui. E aqui é a massa do biscuit. 37 gramas. Por isso que eu gosto de misturar a EVA no biscuit, para tornar a do biscuit mais leve. Não precisa ter medo de fazer essa mistura, vai dar super certo, tá?
Dependendo da consistência da massa, às vezes pode grudar um pouquinho, mas não é problema não. Isso aí sai depois. Quando a gente trabalha com o biscuit para modelar, a gente costuma usar óleo de bebê para não grudar a massa, para não grudar na superfície que a gente está abrindo a massa. Para isso que a gente usa o óleo de bebê, né? No caso das flores, a gente não vai usar o óleo, a gente usa amido de milho. Nesse saquinho aqui eu tenho amido de milho. Ele que vai me ajudar a não deixar a massa grudar, nem na superfície que eu vou abrir, e também vai me facilitar quando eu for cortar, no caso se eu fosse cortar com cortador, mas nesse vídeo eu vou cortar com o molde que a gente fez, que é para vocês também poderem acompanhar a aula junto comigo, para quem não tem cortador de girassol, tá? Esse molde vem no PDF que eu mando para vocês. Então tá aqui, tingimos a massa verde. Aí vão repetir o mesmo processo com a marrom e a amarela, tá? Vou fazer aqui o marrom. Pra gente fazer o miolo das flores. Vou pegar aqui um pouquinho de massa natural. E misturar com essa massa marrom de EVA. No caso, a gente está sovando a massa, deixando uma cor bem uniforme para que a gente possa trabalhar. Pronto, tá ótimo. Vamos para mais uma aula do nosso girassol. Vamos fazer agora o miolo, tá? Peguei a massinha aqui marrom, sovei. Fiz uma bola. Ela tem que ficar mais ou menos o tamanho desse miolinho que tá no PDF de vocês, tá? O PDF você adquire comigo, é só me mandar uma mensagem. Ó, praticamente o mesmo tamanho. Achata um pouco e vai ficar assim. Agora eu venho com uma tesourinha e vou recortar das laterais pro meio. No caso, não é recortar, é picotar, né? Vou picotando dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar mais perto de vocês. Aqui, até chegar no meio. Faz esses picotes bem juntinho. Quanto eles ficarem mais juntinho, mais realista vai ficar, mais bonito vai ficar. Fiz isso. Aí eu venho com um boleadorzinho, ó. Vou pressionar aqui no meio. E venho com esse pentinho, ó. Com o dentinho é pequenininho. E vou marcar aqui no meio. Tá? Vou só ajeitando pra ficar mais bonitinho. Basicamente, esse é o nosso miolinho. Vocês podem fazer menorzinho, maiorzinho, mas a estrutura é sempre essa. Aqui, tenho 3 pronto. O que a gente vai fazer agora? Vai deixar esse miolinho ressecar por pelo menos 2 horas. Só vai poder manusear depois que ele estiver mais firme, ó. Esse aqui já tá bem firme, esse aqui também. Então, você vai pegar o arame. Esse arame aqui pode ser o 18 ou 16, um aramezinho grosso, tá? A pontinha do arame eu dobrei, ó. Dá uma dobradinha aqui na pontinha do arame. Aí eu venho com a cola branca e uma ferramentinha que eu possa furar aqui. Aqui vai estar bem ressecado, mas como você vai deixar secando assim, aqui vai estar um pouquinho mais molinho, ó. Aí dá pra você furar. Esse aqui eu não vou mexer agora, porque a gente fez agora. Vou passar um pouco de cola branca aqui onde eu dobrei o aramezinho. Eu dobrei para não ter o perigo de quando secar esse arame
sair, porque essa massinha vai secar aqui em cima, então não vai sair o arame do miolinho, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Passar uma colinha no arame e vou colocar aqui de forma que fique no meio, ó, assim. Agora eu vou passar cola em volta dessa massinha de biscuit e também no arame. Essa eu não vou fazer agora porque tá molinha. Vou deixar ali aqui na esponjinha para ressecar, tá? Quando eu ressecar, aí eu faço a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Vou pegar a massinha de biscuit. Ó, abrir um pouquinho e colocar ela aqui em volta. Vai ficar dessa forma, tá? Vou pegar uma ferramentinha e vou juntar essa massinha aqui, ó. Vou juntar as duas massinhas, a massinha do miolo com essa massinha que eu coloquei aqui para fazer esse apoio no cabinho, tá? Fiz isso aqui. Vai ficar dessa forma. Vou fazer o mesmo nesse outro miolinho aqui. Peguei um pouquinho de massa, ó, abri e vou colocar aqui em volta. Ferramentinha e junto as duas massinhas. Não tem uma quantidade certa, tá? Você vai fazendo e conforme vai ficando proporcional ao seu trabalho, você deixa, confia na tua intuição, que dá certo. Então, vai ficar assim, o miolinho. Agora eu vou pegar a massinha amarela e vou abrir pra gente fazer pétalas. Vou sovar um pouco. Vou usar amido de milho, tá? Pra abrir a massa. Coloquei amido de milho aqui na bancada que eu tô trabalhando e vou passar um pouco aqui em cima da massa. E vou abrir essa massa. Eu abro ela fina, uns 2 milímetros. Já tá bom. Ó, abri a massinha, tá bem fininha, ó. Fica entre 1 e 2 milímetros. Fininha. Então, eu vou pegar as pétalas que a gente fez. Essas pétalas estão no PDF. Para vocês adquirirem o PDF, me manda uma mensagem. Vem uma foto inspiração, vem a foto aqui, a página dos materiais que a gente precisa. Essa aqui é as pétalas que a gente tá usando nesse que a gente tá fazendo, ó. Folha, que é o formato do coração, e as pétalas, a menor e a maior, tá aqui. Aí tem uma folha extra com girassol maior, folhas maiores também. Folhinha para anotação, tá? E é isso. Vamos lá. Abri minha massa. Passei amido de milho para não colar e vou passar o amido aqui em cima de novo. E vou recortar. Eu recorto com uma agulha grande, ó. Essa agulha é de costurar bonecas. Vocês acham fácil em loja de artesanato. Eu gosto dessa agulha maior porque ela me dá um apoio, tá bom? Mas se você tiver o cortador de girassol, de metal, usa o teu cortador, tá bom? Eu tô ensinando a fazer dessa forma porque é o molde que a gente tem na minha apostila, no PDF que vocês receberão me mandando uma mensagem, tá? Então, vou cortar aqui uma pétala. Vou cortar outra pétala.
Cortei duas pétalas maiores, ó. Agora eu vou cortar a pétala menor. E outra pétala. Se você tiver um EVA grosso, você vai juntar aquele EVA de ele tem meio centímetro, não é 1 centímetro, ele tem meio centímetro, o EVA. Você recorta em plaquinhas de 10 por 10, junta pelo menos umas 5 e vai dar uma altura suficiente para que você possa bolear as suas pétalas. Eu boleio com uma forma. Uma forma de silicone, a parte de trás de uma forma de silicone, que aqui também fica macio e maleável como o EVA, tá bom? Ó, é uma forma grande de silicone que eu tenho. Se você tiver uma forma grande que não usa tanto, te ajuda aí a bolear as tuas pétalas. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. Se você tiver uma reguinha de metal ou uma faquinha, ou a gravata, qualquer um, eu dou preferência para... Primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. Se você tiver uma reguinha de metal ou uma faquinha, ou a gravata, qualquer um, eu dou preferência para a reguinha porque ela é mais fininha. Você vai vir aqui nessa pétala e vai marcar ela com essa régua, fazer marcações na pétala. Você vai fazer isso em todas elas. Ó, fica marcadinho. Aqui também. Deixa todas as suas pétalas marcadinhas, as pequenas. Para fazer o girassol, um girassol, eu acredito que você deve gastar umas 30 pétalas. Então, faz 15 da grande, 15 da pequena. Fiz isso nas minhas pétalas, agora eu vou colocar aqui, ó. E vou bolear. Deixa eu sujar um pouquinho de amido de milho e boleio aqui na lateral. Pra ela ficar mais fininha. Vai ficar assim. Passa um pouquinho no meio também, ó. Você vai bolear na parte de trás da pétala, porque a marcação que você fez continua. Aqui, ó. Ó, boleio a parte de trás, amido, que é pra poder escorregar melhor o boleador. Vai ficar assim, ó. Ó, aqui a marcaçãozinha, ela não sai, tá? E vou fazer a mesma coisa em todas as pétalas. E tento deixar mais fino também aqui na lateral. Boleio no meio e tento deixar mais fino na lateral. Olha o que acontece, ó, ela fica boleadinha. Aqui também, ó. Amido, boleio. Depois que eu faço isso, eu venho aqui no meu miolinho. Eu já tenho algumas pétalas aqui prontinha para colocar na flor. Que já tá mais firmezinha. Você tem que deixar essa pétala ressecar um pouco para você trabalhar com ela. Ela tem que ficar mais firme, tá? Cola branca. Vou passar um pouco de cola na parte de trás da pétala, que fica melhor. Primeiro as pétalas menores, depois as pétalas maiores. Ó, fiz isso nas pétalas menores, venho aqui, ó, e vou intercalando elas aqui, ó. Menores. Tem que ficar bem junto.
Você não precisa deixar essa pétala ressecar muito, tá? Deixa de uma forma que ela não fique se desmanchando conforme você vai montando. E que também não fique tão dura para que você não possa deixar ela mais maleável. Eu fiz isso aqui, ó. Espero estar sendo clara com o que eu tô querendo falar para vocês, tá? Me desculpa se alguma coisa vocês não estão entendendo, mas qualquer coisa é só me mandar mensagem que eu respondo. Ó, botei as pétalas menores, agora eu vou passar cola nas pétalas maiores e vou intercalar elas. Aqui. Aqui. Venho aqui por trás e vou intercalando as pétalas. Vou utilizar essas que eu fiz agora. Eu acho que ainda tá faltando pétala aqui, ó. Tá? Essas que eu fiz ainda tá molinha, mas a gente vai colocar e deixar ela secando assim, nessa posição, que aí ela vai ficar, ela não vai descer. Se deixar ela secar assim, ó, elas descem. Por esse motivo a gente tem que esperar elas ressecarem um pouco para poder montar. Olha como ela vai ficando. Essa flor, a gente vai deixar ela secar assim. Tá? A gente dobra aqui, arruma um varalzinho e prende esse aramezinho que a gente dobrou no varalzinho para ela ficar assim, tá? Secando dessa forma. Daí a gente vai pegar agora uma massinha verde para fazer a partezinha do miolo, a parte de trás. Do miolo não, a parte da sépala, seria a sépala? É, a sépala do girassol. A gente vai pegar o verde para fazer a sépala. Assim. Amido de milho, também na parte de cima, e vou abrir. Eu vou utilizar a pétala menor, tá bom? Para fazer a sépala. A agulha. Recortei. Vou bolear. Amido. Boleio. Amido. Boleio. Tô boleando mais a parte do meio, tá? Boleei. Aqui também vou fazer, em todas eu faço a mesma coisa. Agora eu vou passar um pouco de cola
nessa parte aqui de dentro. Ó, tá o côncavo aqui do boleado, eu vou passar cola aqui, tá? Talvez eu precise cortar mais alguma pétala, alguma sépala, ó. Aqui, sempre deixando sobrando aqui no cabo da flor. Faltou mais um. Acho que eu consigo fazer. Ah, não, tá aqui. Vou só bolear. Passar cola. E aqui, ó. Deixa eu pegar um. Aqui, eu só vou. Essa massinha, como ela tá molinha, ó, eu puxo e prendo aqui no cabinho. Espalho ela aqui no cabinho. Isso aí. Olha como vai ficar. Puxei a massinha pra cima do cabinho. Coloquei a sépala mais pra cima, pra poder sobrar essa massa. E ficou assim.